Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection também, deixa essa moral aí pra gente que é muito importante. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair, Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Tem o link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Se liga, gente, tem promoção no jogo do Vasco hoje à noite, né, contra a equipe do União Rondonópolis, pela Copa do Brasil. Então, assim, a Betfair está entregando demais para a torcida do Vasco. Na Betfair você ganha dinheiro e ganha dinheiro de verdade, né? Já que ela é parceira do Vasco, é dona do maior patrocínio da história do Vasco. Então, reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vale muito a pena. Na Betfair é tudo prático, fácil, rápido, via Pix. É muito legal mesmo a parceria da Betfair com a torcida do Vasco. Valeu? Lembrando aqui também, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Valeu? Aqui, jogador 100% fechado com o Vasco, fim dessa novela, né? A SAF do Vasco, 2 bilhões de reais. Vamos falar sobre o jogo de hoje à noite, a treta com a Leila Pereira, a fala do Lédio Carmona, que chamou muita atenção também. E eu começo com esse assunto, Lédio Carmona. Lédio Carmona, eu conheço o Lédio Carmona, assim, encontro com o Lédio Carmona, um cara sensacional, um cara de bem, super vascaíno, um cara apaixonado pelo Vasco. E eu tenho certeza que o que ele falou ontem a respeito do Vasco, sobre a rivalidade do Vasco com o Flamengo, ele falou com muita tristeza. Ele falou com o coração partido. Porque quando ele fala, a rivalidade ela é só entre as camisas, né? Rivalidade de camisa para camisa. Porque no campo não dá. No campo o Flamengo é mais time, é duro admitir, o Flamengo evoluiu, né? O Flamengo lá atrás passou pelo processo, e no Vasco, brigas, confusões, desentendimentos, não pode fechar a torneirinha, tem que ser irresponsável, tem que fazer o errado. Aí o nosso rival fez o certo, né? Não vamos ganhar nada, não vamos contratar ninguém, mas vamos atacar as dívidas, vamos pagar. Deram certo. No Vasco, isso não pode acontecer. O Vasco tem que fazer errado. Porque o errado dentro do Vasco é que é o certo. Para muita gente. Mas eu acho, gente, sabe, dentro dessa fala do Lédio Carmona, que a maioria da torcida do Vasco sabe, a torcida sabe que o Vasco é um clube endividado, que tem que passar pelo mesmo processo do rival. Tem que pagar contas, tem que organizar o clube, para depois montar um time forte e competitivo. Nesse momento, não dá. E realmente, o time do Flamengo é muito melhor que o do Vasco, o elenco do Flamengo é muito melhor que o do Vasco. Não é babaquice, né, admitir isso, não. É falar a verdade para o torcedor, é reconhecer a verdade. Porque dentro do Vasco, repetindo aqui, sempre briga, confusão. No rival, não teve, eles conseguiram se reinventar e voltaram ao normal. E olha que o Flamengo devia muito mais que o Vasco. Muito mais que o Vasco. Então, eu continuo confiando no trabalho do Pedrinho. O Pedrinho está fechando uma torneirinha muito importante, tem que continuar, na minha opinião, tá? É claro que eu queria um Vasco forte, vencedor. A culpa é do Pedrinho. A culpa é do Pedrinho em quê? Em quê? Foi o Pedrinho que endividou o Vasco? Aqui, eu vou falar sobre a SAF. Né? O Vasco não vai aceitar, vou entrar logo nesse assunto para o desabafo não ficar muito grande. O Vasco já entendeu a situação da SAF, do Marinacci, que sabe que se chegar no Vasco para fazer uma proposta, vai oferecer 2 bilhões de reais. Não tem como ser menos. Não tem como ele oferecer um valor menor. O Vasco já deve quase 2 bilhões. Então, assim, o investimento no futebol não seria tão grande assim, não.
Mas aí isso tem contrato, a SAF ela tem isso, você paga dívidas, você tem a obrigação de montar um time forte, você tem um tempo ali também para conquistar títulos, isso tudo em contrato. Então, assim, gente, hoje a minha torcida é para que o Vasco feche logo com um novo dono para o futebol, feche logo essa situação envolvendo a SAF do clube, que é realmente uma situação muito importante e, assim, é extremamente necessária para o Vasco. Extremamente, tipo assim, é muito, muito importante mesmo. Você que concorda comigo sobre a venda da SAF do Vasco, sobe o like aqui embaixo e reforça a tua inscrição. Desse essa moral aí. É muito importante também aqui para que o canal possa alcançar outros vascaínos, beleza? Olha aqui, mudando de assunto mais uma vez, essa treta, né, do Vasco com a Leila Pereira aí e tudo mais. O Jonathan Santos da BTB Esporte, meu amigo também Digão, do podcast Cruz Maltino, entenderam essa situação, trouxeram essa informação, né? Que o Vasco, um exemplo, fretava o avião da Leila Pereira para os jogos, para viagens para os jogos e muito mais. Outra situação também, assim, a situação envolvendo o Rony, então, assim, foi o fim da picada, porque o Vasco entende que foi parceiro do Palmeiras, mesmo não tendo a condição financeira do Palmeiras, o Vasco facilita vendas, saída de jogadores. Exemplo, o Luan, zagueiro do Vasco, passado recente, foi para o Palmeiras. O Palmeiras comprou o Luan parcelado do Vasco, então, na época, e aí agora a Leila Pereira simplesmente dificultando dei a palavra para o Atlético Mineiro, não sei o quê. Então, assim, lá atrás houve uma conversa muito firme, né, muito forte entre o Pedrinho, a Leila e o seu José Lamar, que é dono da Crefisa, né? E agora a Leila realmente dando para trás. A torcida do Palmeiras cobra a Leila, né? Porque assim, gente, vamos separar as coisas aqui. A relação da torcida, você, com a torcida do Palmeiras, ela é sensacional, é maravilhosa. Vocês que acompanham aqui o canal nas viagens, fizemos diversos jogos aí lá no Allianz Parque, e assim, somos muito bem tratados. Chegamos lá literalmente com a camisa do Vasco, e a torcida do Palmeiras é sensacional com a torcida do Vasco. Então assim, eu não misturo as bolas não. Torcida, Leila Pereira, eu não esperava isso. Eu esperava um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de atitude da Leila com o Vasco. Agora, se ela prefere assim, beleza, a vida que segue, e vamos seguir realmente a nossa vida também. O Vasco é gigante, não precisa de uma Leila Pereira dentro do clube para se reerguer, não. Eu tenho certeza que se o Vasco fizer certinho, fizer sério esse processo, o Vasco vai sair dessa situação delicada. Bom, gente, eu quero falar aqui sobre reforços, né? O Vasco está fechando. O Vasco fechou com um jogador, vocês sabem disso, né? Que é o Garré. Então, assim, Benjamin Garré já está com passagem aérea comprada. O jogador chega no Rio de Janeiro ainda essa semana para os exames médicos, também assinatura de contrato. E o Vasco, né, fechando aí com tão sonhado ponta esquerda. O Vasco estava atrás desse jogador, desesperado atrás desse jogador. É claro que a torcida tem aquele pé atrás, né? Porque, tentou lá atrás de vários jogadores, entre eles o Rony. Não conseguiu contratação. Agora não, agora parece que a coisa andou, o Vasco fechou, Marcelo Santana tá lá, vem junto com o jogador para realmente, vamos junto, vamos viajar junto, lado a lado, mesma poltrona ali, uma poltrona lado da outra, na verdade, para chegar no Brasil, fazer esse bendito exame médico e assinar esse bendito contrato também e acabar com essa novela envolvendo novo ponta esquerda, do Vasco. O Vasco sondou também a situação do atacante Pedrinho. Lembra do Pedrinho que jogou no Palmeiras? Muito bom jogador, né? Muito bom jogador. Mas a situação é muito delicada, é muito difícil, é um jogador muito caro. Teria sido assim um pedido do técnico Fábio Carille, que trabalhou com o jogador lá no Corinthians. Outra informação importante é sobre o atacante Fabinho. O Vasco fez a proposta de $1 milhão. A informação é do Matheus Gilbert, e o Vasco aguarda aí um posicionamento do América Mineiro e também do jogador. O jogador entendeu a grandeza do Vasco, parece que o jogador está querendo jogar no Vasco, hein? Isso está pesando lá. Assisti lance do jogador aqui, não conheço, não acompanhei o jogador, jogos do América Mineiro, não vou ficar aqui contando história para vocês, mas assisti bons lances do jogador, um jogador lá de campo de muita velocidade. A galera de Minas aqui que acompanha o canal comentou, o jogador é bom, é um jogador rápido, é um jogador de contra-ataque, que o Vasco não tem. O Vasco não tem esse tipo de jogador, né? É complicado. Então, tá aí, um plano B, né? Mais um jogador que o Vasco está negociando. Tá? Então, vamos continuar aqui falando sobre negociações. Sobre a situação envolvendo o Cleiton Silva, tá? O Casapia quer forçar o Vasco a comprar
o Cleiton, né? Tipo assim, a quitar a dívida que o Vasco tem, né, com o Casa Pia, por conta que lá atrás o Vasco, vocês sabem que o Vasco comprou o Cleiton Silva por um valor absurdo, né? 10 milhões de reais, e agora está vendendo novamente para o clube lá. E aí, para o Casa Pia, o Vasco primeiro tem que pagar essa dívida para depois fazer novos negócios com o Casa Pia, o que não é errado não. Ah, mas não foi o Pedrinho que fez, mas como é que faz? Eles sabem disso, mas o CNPJ que eles usaram lá atrás para contratar o Cleiton Silva foi o CNPJ do Vasco. Então o Vasco tem que quitar essa dívida. É óbvio, comprou, tem que pagar. Agora, cabe ao Pedrinho, ó, não fui eu que fiz, eu tô aqui, é uma nova gestão, uma nova administração, tô pagando tudo em dia, vou chegar junto, vou resolver essa parada, né? Tem que tentar, literalmente dentro do poder da negociação. Dinheiro o Vasco não tem. O que o Vasco pode fazer é um acordo para continuar pagando. E é isso, e sem história. Literalmente sem história. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos envolvendo isso, porque é uma situação grave, uma situação séria. Gente, olha só. Eu vou falar do jogo hoje à noite aqui, porque é um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. O Vasco entra em campo hoje, 9h30 da noite. Gente, com transmissão aqui do canal, tá? Com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito aqui no canal Vasco Connection, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like. Vamos falar sobre esse jogo, vou passar aqui as escalações para vocês, novidades no time titular e muito mais. Antes, deixa eu falar aqui da campanha do canal, gente, porque o canal tá sem patrocinador, vocês sabem disso. O canal realmente trabalhando nas coberturas dos jogos do Vasco. Para isso, o canal precisa aqui da ajuda, da colaboração de vocês também, tá certo? Assim, caso você queira, você possa. Aqui embaixo tem um Pix aqui do canal, um e-mail, né? O Pix aí do Vasco, 199798@gmail.com. Então, assim, deixa a sua contribuição aí também com o canal, não importa o valor, tá? Você vai estar participando dos sorteios das camisas do Vasco aqui, camisas do canal também, brindes do Vasco, ingressos e muito mais. Então, o Pix é esse que está na tela para você aqui, eduvasco, 199798@gmail.com. E que Deus possa retribuir 30 vezes mais, sabe, o que vocês fazem aqui pelo Eduardo Ferrari e também aqui pelo canal Vasco Connection. Valeu? Então, reforçando aqui, o Pix é esse que está passando na tela aqui, eduvasco, 199798@gmail.com. No segundo vídeo de hoje, eu dou o nome de vocês aqui direitinho, beleza? Agora vamos falar sobre o jogo, tem novidades na equipe titular. O Vasco enfrenta a equipe do União Rondonópolis, hoje, 9h30 da noite, primeiro jogo da Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil. A classificação do Vasco hoje, quase 2 milhões de reais, tá? É uma Copa literalmente milionária. O Vasco tem que ir pra cima e tem que atropelar o União Rondonópolis. Eu tô botando aqui um 4-0. Ah, Eduardo, dá azar é time ruim, gente. Chutar o resultado não dá azar, não. Dá azar é time ruim. Tem que ganhar no campo. Tem que parar com esse mais. Ah, toda vez que fala, dá palpite, dá azar. Dá azar. Dá azar é time ruim. Time que não se entrega em campo. Time que não deixa o sangue dentro de campo, perdão. Tem que entrar hoje com sangue nos olhos. Mostrar que o gigante é o Vasco. E voltar de Cariacica com a classificação, ponto. E é isso. Então eu tô apostando aqui num 4-0 Vasco. Os caras não ganham... nos últimos 10 jogos, os caras ganharam 2 só, pô. Então, a obrigação do Vasco, o favorito é o Vasco. E ponto. É atropelar mesmo o adversário. Tá certo? Dito isso, o Vasco deve ter algumas novidades na equipe titular. Vou passar aqui o provável time do Vasco. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique volta para a lateral direita, né? No último jogo, o Paulo Henrique ficou de fora. Contra o Flamengo, quem jogou foi o Puma. Né? Mas o Puma é dúvida aqui ainda, né? Existe aí essa questão, porque ele está com desconforto, né, muscular, o Paulo Henrique. Mas acho que o Paulo Henrique hoje, ele é o principal jogador do Vasco. O lateral direito do Vasco hoje, Paulo Henrique, é o principal jogador do Vasco. Vamos aguardar. Tomara que seja o Paulo Henrique, tá? Ou o Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos. Já coloca o Maurício Lemos também para jogar aqui, ganhar ritmo de jogo. Bora. Contra o União Rondonópolis. Vamos jogar, né? E Lucas Piton na lateral direita. Meio campo com Jair, Tietê, Paulinho e Coutinho. No ataque, Lucas Zucarello e Verrete. Né? Então, tá aí. É um time ofensivo. Meio campo do Vasco é bom. Tem que ajustar, tem que ganhar equiparação física e entrosamento. E, principalmente, vontade de vencer em campo, que é o que está faltando para esse time. Não é nem qualidade, mas é vontade de vencer. Você jogar sério, jogar firme,
vence os jogos com tranquilidade, tá? Sobre as demissões, que eu falei ontem aqui, gente, é extremamente necessário. Não adianta ficar contando história. Eu não vou mudar minha opinião. Alex Teixeira, eu vou terminar com essa fala. Alex Teixeira, Paier, Alex Teixeira, R$300 mil por mês. Só para quem não assistiu o vídeo, eu vou recapitular aqui a informação. Informação não. A minha opinião sobre o elenco inchado, folha salarial superfaturada do Vasco. Alex Teixeira, 300 mil por mês. Souza, 300 mil por mês. Paier, 1,5 milhão por mês. Outros jogadores ainda, hein? Temos outros aí também. Você está falando de uma folha, de uma economia de R$3 milhões, gente. Abre espaço na folha para contratar outros jogadores. É claro, esses jogadores têm contrato com o Vasco, não é assim, não é do dia para a noite. Mas tem que se virar. Tem que fazer acontecer. Senão, realmente, fica muito complicado. Mas muito complicado mesmo. Tá? Então, assim, sobre as demissões, eu mantenho aqui minha opinião. Tem que fazer. Tem que resolver esse problema. Porque é muito, mas muito grave dentro do nosso clube e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo, minha gente? Então é isso, ó. Daqui a pouco tem transmissão aqui no canal. Mais uma vez eu peço a tua inscrição, mais uma vez eu peço o teu like, mais uma vez eu peço a tua colaboração aqui com o canal. Vamos compartilhar aí, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Compartilha aí o canal Vasco Connection com todo mundo. Já somos quase 134 mil inscritos aqui, então deixa também a tua inscrição. Vamos bater essa marca hoje histórica de 134 mil. Vamos continuar crescendo, cuidando, amando e respeitando o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês, juntos com o Vasco hoje, hein? Juntos com o Vasco hoje. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos torcer. Energia positiva com o nosso clube, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.